gente, olha, essa foi a bomba, já caiu na segunda-feira. Gustavo Lima com prisão preventiva decretada. E quando prisão preventiva é decretada, é porque o caldo entornou. E a juíza tem motivos muito sérios, muito plausíveis para decretar essa prisão para o Gustavo Lima. A começar pela viagem que ele fez à Grécia com 2 investigados, 2 pessoas que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro. E o Gustavo Lima estava lá brindando com eles na Grécia. Então, eles viajaram no mesmo jatinho, fizeram escala saindo de Goiânia até chegar, né, na Grécia. Fizeram ali três paradas, se não me engano. E na volta, no retorno dessa viagem, Gustavo Lima voltou sozinho. Então, no caso, ele teria, entre aspas, levado, né, esse casal que está sendo investigado para fora do Brasil. E a segunda grande bomba é que a polícia está investigando e está suspeitando de que o Gustavo Lima tenha, vazado para fora do Brasil, tenha ido para Miami. Por que Miami, Mônica? Porque ele tem uma mansão de 68 milhões comprada em Miami. Eita. Então ele tem um refúgio muito confortável por lá. E é estranho, Cairo, a cada hora que passa, porque essa prisão, gente, essa prisão foi decretada às 2h47 da tarde, tá? Nós estamos agora 6h20. O Brasil inteiro já sabe. É óbvio que ele já sabe também. Nós não temos um posicionamento do Gustavo Lima, nós não temos uma imagem do Gustavo Lima, nós não temos um story do Gustavo Lima, que até ontem estava no Rock in Rio assistindo show do Akon, se eu não me engano, curtindo aqui Rock in Rio. Ele estava no Rio de Janeiro, então ele estava no Brasil até ontem à noite. E cadê o Gustavo Lima? Né? A gente não sabe o paradeiro dele e ele também não apareceu para dar nenhum tipo de explicação. E o Cairo estava me lembrando recentemente, agora a gente estava conversando ali nos bastidores, apurando todas essas informações, de que ele fez questão de falar sobre caráter, né? Ele fez um discurso, né, Cairo, há umas semanas atrás, quando o avião dele foi apreendido pela polícia enquanto estava em manutenção em Jundiaí. O avião do Gustavo Lima foi apreendido no mesmo dia que a Deolane foi presa, no dia 4 de setembro, na Operação Integration. Foi o primeiro indício de que o Gustavo Lima estaria envolvido, né, nessa lavagem de dinheiro de 3 bilhões de reais. E ele disse em nota que o avião não era dele, que tinha sido vendido, porém a justiça disse que os documentos do avião ainda estavam no nome do Gustavo Lima. E na época, ele fez questão de aparecer e falar sobre o assunto. E agora? Sumiu. Pois é, falou sobre caráter, falou sobre honestidade. O Gustavo, que é um cara extremamente querido, né? Tem uma base de fãs muito grande. Eu me incluo nela, a Mônica acho que também gosta muito dele. Eu adoro todas as músicas do Gustavo Lima. E a gente, claro, fica se perguntando. Tinha a necessidade? É lógico, tá, gente, que como é uma prisão preventiva decretada, ninguém tá dizendo que o Gustavo Lima é culpado, tá? Assim como a Deolane, toda a investigação vai ser feita, né? Temos ainda o julgamento, temos vários passos aí que vão andar para frente ou não. Mas, caso de fato ele tenha feito algo de errado, com ou sem a sua ciência, a gente sabe que o Gustavo Lima é um dos cantores mais bem remunerados do Brasil, se não o que mais fatura dinheiro. Então, não sei se tinha tanto essa necessidade. Cairo, aí... A gente está falando aqui numa hipótese, gente, de que ele seja culpado. Eu acho que, não sei se ele vai ser culpado, mas que 100% inocente é muito difícil dele comprovar assim, olha, eu não sabia. Por que, Mônica, que você está falando? Você é maldosa, Mônica, você é venenosa, não é nada disso, gente. As 2 pessoas que estavam sendo investigadas pela polícia, isso já era um caso público, né? Todo mundo já sabia que os nomes dos envolvidos, enfim. E o Gustavo Lima estava na Grécia. Sim. Com essas pessoas. Então, assim, Cairo, se você é meu parceiro, eu sei que você está sendo investigado por bilhões, lavagem de bilhões. É de bom tom eu aparecer publicamente viajando para o exterior com você?
né, com a sua esposa, porque ele foi com a esposa dele. Sim. Ele foi, né? Eles fizeram uma viagem de casal, Alugaram como se tivesse tudo certo, né? um iate maravilhoso, era algo De assim milhões, absurdo, um iate de milhões. E tem um detalhe, Então, aí só para contextualizar, Sim. seria de bom tom, vocês realmente acreditam, e se acreditarem tudo bem, mas que ele não sabia de absolutamente nada? Porque o mandado, a justiça, a juíza, pediu esse mandado justamente pelo Gustavo Lima ter facilitado, né? Não sei se a fuga, porque eles ainda não retornaram para o Brasil, só o Gustavo Lima retornou, ele e a Andressa Suíta, mas os amigos que estão sendo investigados sumiram no mapa, literalmente. Se eu não me engano, nas Ilhas Canárias. Aliás, Foi a última parada do avião ali antes deles virem para o Brasil. vou até pedir pro Leque, ô Leque, dá um plano geral aqui do nosso telão, porque a gente tá vendo aqui justamente os amigos, né? Foram com eles que eles viajaram para a Grécia, Mônica? Exato. Foi, né? Exato. Então tem o Gustavo e tem um detalhe, né? A própria VaideBet, que é o site de apostas que está sendo investigado, um dos, né? Ele tem como logotipo algo que parece ser a fachada da casa do Gustavo Lima. Essa empresa, que inclusive já chegou a patrocinar o Corinthians, teve um problema no patrocínio ao Corinthians, do time de futebol, e eu lembro bem que o próprio Gustavo Lima chegou a ir também, alguma coisa assim, lá no estádio do Corinthians. Ele teve algumas ações aí. Ele é o garoto propaganda. Ele é o garoto propaganda. A logo da empresa é muito similar à fachada da casa dele, que o pessoal conhece bem. E por falar em casa, inclusive, nós vamos mostrar para você aqui as fotos da mansão onde a polícia suspeita que o Gustavo Lima tenha fugido, para onde o Gustavo Lima tenha fugido. Antes, deixa eu só trazer aqui a notícia que acabou bombando aí nas redes sociais no dia de hoje. Perdão, onde o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou nesta segunda-feira a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra. Aliás, Mônica, a gente vai falar já já sobre a Deolane, como é que ela está na cadeia. Tem muitos boatos, tá? Se a Deolane está em depressão, se a Deolane está bem, se ela tem ou não regalias na cadeia, e já já eu vou trazer essa notícia junto com a Mônica. A decisão judicial cita a conivência com os foragidos, como disse a Mônica. O mandato de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A conivência de Nivaldo Batista Lima, que é o nome, né, verdadeiro do Gustavo, com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade, diz o trecho da decisão da magistrada a qual o G1 teve acesso. Para embasar a justificativa, a decisão cita, inclusive, que Gustavo Lima deu guarita aos foragidos e cita uma viagem que o cantor fez com um casal de investigados na Operação José André Aisla, de Goiânia para a Grécia, como a Mônica já trouxe aqui. Ou seja, Mônica... O casal, no caso, é o José e a Aisla, né? Isso, José André, e Aisla, que é a esposa dele, né? Se eu não me engano. Exato. E é aquela... Vamos trocar para popular, né? Um termo mais popular. Quem com porcos anda, farelo come. Ou, né, me diga com quem andas que te direi quem és. Agora, se o cara, né, é investigado, tá sendo investigado por lavagem e tudo mais, no auge da Operação Integration, né, dia 4 de setembro essa bomba estourou. Na outra semana, o Gustavo Lima já tava viajando, né, quase que em lua de mel ali com a Andressa Suíta, enfim. Poxa, será que ele não sabia de realmente nada, né? Outra coisa, gente, a gente falou sobre o Gustavo Lima estar em Miami e o Léo Dias confirmou, disse, tá, que falou com o Gustavo Lima por telefone e disse que foi pego de surpresa, né, com uma notícia que não esperava dar, que seria, no caso, a notícia, né, prisão de Gustavo Lima. Todos sabem da relação próxima que tenho com ele, segundo Léo Dias. Nunca tive problemas em deixar isso claro. Logo após saber da notícia, meu telefone começa a tocar. Quem me ligava era o próprio Gustavo Lima. Isso são palavras do Léo Dias. E ele disse, eu estava dirigindo pelas ruas de Recife, lugar onde vivo, rumo à sede da TV Jornal, filial do SBT, em Pernambuco, onde hoje apresento o Fofocalizando. Nervoso, parei o carro para conversar com ele. E a primeira coisa que fiz ao atender foi perguntar, Gustavo, onde você está?
Sem rodeios, ele me respondeu: estou em Miami, nos Estados Unidos. Ontem ele estava aqui no Rock in Rio, então agora ele tá em Miami. Pode ser Mas que ele... foi rápido, hein? Mas foi rápido. Pois Será que ele é. foi de madrugada? A Ó, gente tem essa algumas é a humilde fotos, né? residência, né? Essa é a humilde residência aí do Gustavo Lima, olha, lá em Miami. E aí o Léo Dias disse: nós conversamos e mesmo abalado pude perceber que Gustavo está calmo. Na conversa ele foi categórico e disse: Léo, fique calmo. Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada. Eu tenho fé em Deus. Então o Gustavo Lima espera que essa prisão seja revogada. Mas assim, um mandado de prisão, dificilmente, né? Ele vai ter que se apresentar na justiça. Se a justiça tá mandando prender o Gustavo Lima, é porque solto ele dá problema. Sim. Na minha leitura, é isso, né? Se manda prender é porque solto não tá bom, né? Tem que resguardar, porque pensa, é uma pessoa... eu tô tentando pensar assim o mais friamente possível, porque eu também gosto muito do Gustavo Lima, tá, gente? Sim. Eu adoro ele como artista. Eu torço, Eu Mônica, acho- pra que tomara que pra ele que ele seja inocente. Exato, eu também torço por isso. Mas pensando friamente, Cairo, vamos pensar como se nós fôssemos da polícia. Sim. Cara, é uma pessoa extremamente influente, é uma pessoa poderosa, porque se você me disser que dinheiro não é poder, né, é mentira. Dinheiro é poder, sim. Sim. Muitas pessoas você influencia com dinheiro e é uma pessoa muito bem relacionada. Cara, o Gustavo Lima, ele atende, ele é simpático, digamos assim, as pessoas gostam dele em todas as categorias. A, B, C, D, Sim. E, entendeu? Do mais pobre ao mais rico, do menos influente ao mais influente, ele é amado pelo Brasil, ele é uma figura carismática, um cara bonito, que tem um hit atrás do outro. Sim. Então, assim, é uma pessoa que, poxa, pra justiça, na minha visão, né? Pra juíza mandar prender... acredito que tenha mais informações que a gente não tem conhecimento sobre o Gustavo Lima. Porque só o fato dele estar viajando com os caras, né, seria o motivo da prisão dele? Se tiver até um advogado